Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora a que este vídeo vos acompanha. Meu nome é Sandra Barreiro e nós estamos no espaço Maior Gosto Terapis. Vamos dar início aqui à leitura para Aquário, para janeiro de 2026. Tarô, por favor, qual é a energia regente para Aquário para o mês de janeiro de 2026? A sacerdotisa. Ou seja, meus amigos, abram a intuição. Vocês estão muito magnéticos este mês, aquarianos. E o imperador no fundo do deck. Magnéticos, misteriosos e a criarem estruturas. Muito sabedores daquilo que querem e que não querem. A saber dizerem não, a saberem pôr limites. Está forte. A vossa energia está forte. Vocês com um não na boca, vocês muito misteriosos, a fazer as coisas à vossa maneira, sem alaridos. Olha, e magnéticos, isto vai pôr toda a gente a reparar em vocês. Pois, vocês com muita certeza do que querem, eu sinto força, muita força emocional. Isto implica dizer não a muita gente, isto implica restrições para levar avante estruturas financeiras, criar bases de estruturas financeiras ou materiais, porque é assim que o imperador se revela. Eu quero para o mando e vai ser assim, porque não pode ser de outra forma, não há condições para ser de outra forma, e muito isto, estão a ver, muito isto assim. Eu estou a sentir aqui uma força muito grande em vocês. Isto significa para mim, vocês chegaram ao fundo do poço, não? Para agora estarem-se a revelar com esta força toda, mas também é bom, porque há pessoas quando chegam ao fundo do poço, morrem, e vocês não. Vocês estão-se a mostrar, vocês estão-se a revoltar e estão a levar tudo à frente neste momento. Tipo, não aguento mais, não aturo mais isto, acabou, eu cheguei ao meu limite, agora ponto final no assunto, estou a ver-vos muito assim, e sem palavras, muito misteriosos, muito magnéticos, vocês com uma intuição muito apurada, a observar muito aquilo que está-se a passar à vossa volta, a observar muito as atitudes das pessoas que estão à vossa volta. Estou-vos a ver assim com uma garra fora do que é o normal para uns... Ai, vocês estão a lidar com gêmeos? É que eu acabei de fazer a leitura para gêmeos, se calhar é isso. Ou vocês estão a lidar com uma situação em que agora estão assim, com uma situação que começou na época de gêmeos. A época de gêmeos é qual? É maio, não é? Maio, junho. É a época de gêmeos, final de maio e o mês de junho. Algo que tenha começado nessa altura e que agora chegou a um fim, em que vocês neste momento estão a pôr limites, estão cansados, estão fartos, mas estão-se a revoltar, não, vocês não se estão a deixar cair, vocês estão-se a começar a erguer, tipo, eu já cheguei ao meu limite e daqui não vai mais. Ora, tarô, Aquário, janeiro de 2026, uma cartinha por tema, com 3 temas. Trabalho, finanças, amor, mais uma vez, sacerdotisa. Temos 2 sacerdotisas aqui no... Sacerdotisa em amor. E no fundo do deck, 6 de paus. Maravilhoso. Vamos já tirar o Lenormand.
Lenormand, por favor, para Aquário. 2 cartinhas de leitura complementar para cada uma das de tarot para Aquário, janeiro de 2026. Ora. Que é istes? Obrigado. Ora, então vamos lá aqui pôr isto em ordem. Fundo do deck no Lenormand, a chave. Vamos falar sobre trabalho. O 3 de copas é uma carta que nos fala em parcerias, em reuniões, em apoio. Mas no lado negativo da carta, é uma carta que nos fala em intrigas, em inveja, em competição no trabalho. E eu tenho aqui uma cobra e uma foice. Isto das duas, uma. Para um grupo de aquarianos, vai ser com a vossa intuição a gritar, cuidado com aquela pessoa. Vocês vão saber que há aqui alguém invejoso, de olho naquilo que vocês estão a conseguir, nos progressos que vocês estão a conseguir fazer, e alguém aqui anda a dizer mal de vocês. E vocês dão um corte com toda a força do imperador. Vocês dão um corte nessa cobra, cortam a cabeça a essa cobra, cortam a língua a essa cobra, ok? E saem vitoriosos e com alegria dessa situação. Ou, mas a mim parece-me que é isso. Mas pronto, ainda vamos pôr aqui outro quadro, porque nós estamos a falar para muitas pessoas e nem tudo se adapta para toda a gente. Ou eu vejo aqui que, após se calhar um bom trabalho em que houve uma reestruturação, em que vocês proporcionaram uma reestruturação no vosso local de trabalho, e que isso levou se calhar a lucros, porque a carta da foice não é só corte, pode ser o colher de um lucro. Vocês imaginem o seguinte, vocês têm um campo de trigo, né? Tal e qual como está aqui, um campo de trigo na mão, certo? Quando passam a foice, vocês estão a fazer um corte, estão, mas o que é que vocês tinham agarrado? Era o trigo. Portanto, vocês colhem algo desse corte, né? Só que não seja pelo menos no mínimo, mesmo que não haja lucro, numa outra situação podem colher pelo menos paz de espírito. Mas aqui eu vejo como um lucro. Vocês a cortarem a cabeça a essa cobra e ganham paz de espírito. Ou, numa situação, como eu dizia, em que vocês tiveram que impor restrições para chegar a um objetivo, para conseguirem, imaginemos que trabalham com vendas ou comissões ou algo do género, e vocês tiveram que cortar despesas noutros setores para que depois conseguissem ter esse lucro vem aí. A transformação de uma situação, a cobra pode nos falar em transformações, sim, no lado positivo, porque é a mudança da pele, é o que vocês conseguiram transformar uma situação negativa para pô-la a render para o positivo, para um passivo positivo, ok? E há aqui, essa reunião vai-vos trazer alegrias, talvez uma reunião onde se veja, agora no final do ano, se veja que vocês conseguiram esse bom trabalho, e vai haver aqui uma alegria, está bem?
uma reunião onde possivelmente vão falar bem de vocês, porque eu vejo aqui o 6 de paus é o reconhecimento. É quando o guerreiro vem da guerra e é reconhecido pelo povo com glória. Ok? Exatamente. Mas lá está. Houve aqui um período de escassez, houve aqui um período de apertar o cinto em que tiveram que, pronto, fazer restrições a despesas e isso custou na altura. Ou, é como eu digo, há aqui uma situação de uma pessoa que não é fiel, uma situação de uma pessoa que é invejosa e que está de olho nos vossos lucros e vocês vão cortar essa cobra pela cabeça. Pronto, eu já disse. Eu sou assim, eu abro a boca e falo. Mais. Eu acho que vocês já andavam desconfiados dessa cobra. Aqui com a sacerdotisa. Vocês têm muito presente a sacerdotisa aqui. Vamos falar sobre dinheiro e financeiro. Ou financeiro. O que é que eu vejo aqui? 3 de paus. 3 de paus é aquela carta que nos fala numa reflexão a longo prazo. Vocês estão a ter visões a longo prazo. Vocês estão a pensar, até alguns, se calhar, para algum grupo de aquarianos, a pensar em mudarem-se para o estrangeiro. Eu não ponho essa situação de lado. A olharem para uma determinada situação. Há aqui algo que vem à tona. E algo que é doloroso a nível financeiro. Por isso, se calhar houve aqui uma despesa que não... Houve aqui uma despesa, um prejuízo. Vá, com a carta da cruz aqui, no financeiro, um prejuízo. E que isto agora vem à tona. Se calhar um prejuízo, que esta cobra teve alguma coisa a ver com isso. Não descarto a possibilidade. E vocês, para compensar este prejuízo, e porque estão a querer criar uma estrutura sólida, uma base sólida para a vossa vida financeira e material, vocês estão com ideias de ir embora para o estrangeiro. Ou de mudarem de direção para conseguirem criar uma estrutura sólida. Mas vocês vão ter êxito nisso. Digo-vos já. Vocês vão ter êxito nisso. E a solução está na vossa mão. Esta chave, tanto abre uma porta como a tranca. Depende da solução que a gente dá às coisas. Vocês estão a olhar numa outra direção para criarem uma estrutura e, se calhar, é a direção certa. Que esta carta é uma carta que nos empurra para o sucesso. É a gente ver além mar. É a gente ver além do horizonte. O que é que há para lá? Uma casa é feita com quatro pilares e nós temos 3 pilares aqui. Portanto, vocês estão a caminho da vossa estruturação. Isto é elemento fogo, é ação, é dinâmica, é arregaçar as mangas e deitarem-se ao trabalho. Paus é também o naipe da espiritualidade, é o naipe que nos leva aos aprendizados. Portanto, vocês estão a usar todo o vosso conhecimento, todas as lições que já aprenderam,
para verem o que é que eu posso fazer por mim, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha situação. E vocês vão atrás disso, sim. Vocês não vão ficar parados, porque isto é uma carta de ação. Paus. Paus é ação, é energia, é dinâmica, é fazer acontecer. Portanto, vocês não vão ficar parados. E alguma coisa vos diz na vossa intuição que o vosso futuro está para lá de... Vocês não ficam onde estão. Financeiramente, vocês vão à procura de outra solução. E uma solução que vai trazer... ou seja, mesmo que, para quem está desempregado, mesmo que estejam à procura de trabalho e que levem um não, dá uma sensação nítida que vocês não param no não. Este disse que não, mas eu vou continuar a tentar e vou ouvir, até ouvir o sim que me agrada. Portanto, sempre a tentar, sempre numa energia de luta, de garra, de não baixar os braços para sair deste prejuízo financeiro. Mas muito calados. Uma coisa é as ideias com que vocês estão a pensar, eu vou meter um currículo aqui, um currículo ali, não sei o quê, mas vocês muito caladinhos. A ação sim, mas em silêncio. Ninguém tem nada que saber. Só precisam de saber depois de já estar o contrato assinado. Depois de vocês já estarem a trabalhar no outro lado. Depois de vocês já terem ido embora. Aí é que vão ficar a saber. Porque isto é preciso cuidado. Vocês têm cobras aqui que vos cortam os caminhos profissionais. E com isto é que vocês têm que ter cuidado. Não darem a saber a vossa vida. Projetos sim, vão lá, tentam sim, mas sempre caladinhos. Ninguém precisa de saber. Só depois de concretizado é que ficam a saber. Bom, e é assim que vocês vão ter o vosso sucesso. Vamos falar de relacionamentos, de amor e relacionamentos. Muito magnéticos aqui. Vocês estão a atrair. Muito calados, muito a observarem as atitudes dos outros, como é que esta pessoa é, como é que não é, como é que reagiu, se devia ter reagido de outra maneira em relação, se devia ter reagido comparando com os vossos valores. Pronto, não é? E eu acho que vocês estão a encontrar a pessoa certa. Porque eu tenho aqui a carta do Sol, da alegria, do crescimento, da verdade, das realizações. Meninas de aquarianas, para quem não quer ter filhos, cuidado, porque pode haver aqui uma gravidez escondida. Olha, abundância, fertilidade, com o Sol que indica gravidez, com a sacerdotisa que algo está no oculto, algo está escondido, algo está... Cuidado! Cuidado, porque para quem não quer, para quem quer está tudo certo, não é? Pronto. Para quem não quer, vocês tomem os vossos cuidados, está bem, amigas? Amigas e amigos, porque posso estar aqui a falar para senhores de aquário que não querem ter filhos e a esposa aparecer grávida de repente. Portanto, cuidado, não é? Protejam-se, vejam lá, e depois vocês vão ficar muito chateados porque isso, uma criança numa altura destas pode não vir a calhar bem, e vocês aqui a apertarem o cinto para... por uma questão financeira e material, e alguma coisa está no oculto depois. Está para se revelar. E olha que vem a caminho. Portanto, atenção, está bem? Protejam-se, fisicamente falando, porque isto está aqui uma energia muito forte para a coisa dar-se. Está bem? Vamos lá ver então. Um conselhozinho do nosso tarô dos arcanjos para Aquário para janeiro de 2026.
Ora bem, intenções cristalinas. Muito bem. Arcanjo Miguel, maravilhoso. Sê claro e concentra-te no que pretendes com uma fé inabalável. Eu vou repetir. Sê claro e concentra-te no que pretendes com uma fé inabalável. Para mim, leiam, façam pausa. Para mim, está muito ligado aqui com a situação do trabalho, de vocês cortarem a cabeça a esta cobra, afastarem esta pessoa definitivamente do vosso caminho. Dizer o que há para dizer e adeus e um queijo. Fundo do deck diz: claricognição, Arcanjo Uriel. Presta atenção aos pensamentos e ideias que surjam, pois são a resposta às tuas preces. Ou seja, tomem atenção à vossa intuição. E com duas sacerdotisas aqui na mesa, vocês estão com a intuição muito, muito apurada. Deem ouvidos, está bem? Deem ouvidos à vossa intuição, porque vocês estão certos. Ora bem, estamos a lidar aqui com Câncer, Áries ao Carneiro, Câncer outra vez, Escorpião, Carneiro outra vez, Escorpião outra vez, Virgem, Capricórnio, Libra, portanto a balança, Touro, Leão, Câncer já disse, Leão outra vez, Sagitário, Virgem, pronto, e é o que é. Meus amores, não se esqueçam de ver as leituras para o ano. Eu vou fazer uma leitura anual e se quiserem podem vir marcar comigo uma leitura para vocês, pessoal, para o ano. Aqui nos vídeos que eu lanço vou fazer a leitura para o aquário, para o ano inteiro, dividida por temas. Pronto, vai ser um vídeo um bocadinho se calhar mais comprido, logo se vê, mas em princípio sim, mas detalhado por temas, amor, amizades, trabalho, estudos, financeiro, enfim, pronto, por aí fora. Depois vocês veem, espero que gostem. E pronto, não se esqueçam de pôr aí o coraçãozinho, o dedo aí no coraçãozinho, para ver se são um dos dois signos contemplados com as leituras bónus. Sabem que eu faço sempre lá para o dia 20 a leitura bónus, não é? E a ver depois como é que fica aqui, como é que param as modas aqui desta vossa leitura, que eu realmente estou surpreendida com vocês, pelo lado positivo. Esta reviravolta, esta coisa de chegarem ao fundo do poço e não se darem por vencidos. Então agora é que vão levar comigo. Gosto muito disto, gosto muito, muito. Mostra a força que vocês têm dentro de vocês. E vai e sigam caminho, porque para a frente é que é caminho. É sempre para a frente, está bem? Nunca ficar a chorar pelo leite derramado, nunca. O leite derramado só serve para a gente aprender a lição, mais nada. De resto, e aplicá-la lá na frente, se um dia tiver que haver outra oportunidade igual ou parecida. Não se esqueçam da leitura para o dia do portal, dia 1/1, está bem? Que eu também faço, e vocês sabem que sim. E pronto, e está tudo. Um beijinho grande para vocês e até para o ano, que já não falta muito, é daqui a meia dúzia de dias. Traliro!